Poco F6 Pro é simplesmente um dos melhores smartphones que você pode comprar hoje pensando em jogos, trazendo excelente desempenho através do chipset Snapdragon 8 Gen 2, até 16 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento. Ele ainda conta com bateria de 5.000 mAh com um carregador de 120 watts na caixa, e tudo isso ainda contando com uma tela incrível de 6,67 polegadas com 68 bilhões de cores, taxa de atualização de 120 Hz e tudo isso em um smartphone com um visual muito bonito e que chama muita atenção. Mas para ter essa melhor performance você vai ter que pagar um preço e ele é nada barato. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 8 motivos para você comprar o Poco F6 Pro e também vou mostrar 4 motivos para você não levar o Poco F6 Pro para casa. Quer saber quais são eles? Então assiste esse vídeo até o final, só que antes vou pedir para vocês clicar aqui no botão do gostei, deixa o like aí para poder ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Sua força é muito importante. Mostra aí que você curte os vídeos aqui do canal, simplesmente clica aqui no botão do gostei. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha só, se vocês já assistiram o vídeo de motivos para comprar o Poco F6, vão notar muitas semelhanças aqui. Acontece que o Poco F6 e o Poco F6 Pro são bastante semelhantes, eles trazem aí excelente desempenho, trazem ótimas virtudes e trazem basicamente os mesmos problemas. Alguns deles serão mais intensos aqui no Poco F6 Pro, já que estamos falando de um aparelho mais top e que também é mais caro, então alguns problemas aqui acabam sendo mais graves no Poco F6 Pro. Mas vamos começar falando das coisas boas, dos motivos para você comprar o Poco F6 Pro. E o primeiro deles está no seu design. O aparelho, além de ser muito bonito, traz um acabamento premium, algo que não acontece, por exemplo, com o Poco F6 ou com o Poco X6 Pro, que vem com acabamento mais simples, mas aqui no Poco F6 Pro não, temos o melhor. Tampa traseira em vidro e bordas em metal. Tudo isso é um smartphone que chama muito a atenção visualmente. A versão na cor branca, ela traz alguns detalhes na tampa traseira que chama muita atenção, e até mesmo a versão na cor preta, acho que também vem com esses detalhes. Ambas são muito bonitas, eu particularmente prefiro a versão na cor branca, porque esconde melhor as marcas de dedos e também os arranhões. Mas qualquer uma das opções acaba sendo bastante bonita. Esse aqui é um aparelho que é relativamente fino, ele tem apenas 8,2 mm de espessura, só que seu peso é um pouquinho mais alto, ele pesa 209 gramas, o que é compreensível, já que estamos falando de um aparelho com acabamento em metal e vidro também. Agora vamos para o segundo motivo para você comprar o Poco F6 Pro, e aqui é o mais óbvio deles, acaba sendo o grande destaque desse aparelho, que é o seu desempenho. Esse aqui é um smartphone muito poderoso. Apesar de não trazer o chipset mais poderoso da Qualcomm, ele vem com a geração passada, o Snapdragon 8 Gen 2. Na prática, eu pude comprovar de que ele traz ainda uma performance superior ao Snapdragon 8S Gen 3, que está presente aí no Poco F6, no Edge 50 Ultra, no Razr 50 Ultra. Ele vai perder performance somente para o Snapdragon 8 Gen 3. E o grande diferencial aqui fica para sua GPU, a Adreno 740. No Snapdragon 8S Gen 3, que equipa o Poco F6, temos a Adreno 735, então performance em jogos vai ser melhor aqui no Poco F6 Pro. Não é à toa que há pouco, a Xiaomi acabou utilizando aí o Snapdragon 8 Gen 2 para o Poco F6 Pro, enquanto que o Snapdragon 8S Gen 3 foi utilizado no Poco F6. Tá certo que em alguns pontos o Snapdragon 8S Gen 3 acaba sendo melhor, porque ele utiliza as tecnologias mais recentes que estão no Snapdragon 8 Gen 3, traz núcleos atualizados também. Mas em força bruta, o Snapdragon 8 Gen 2 consegue ir além. Tanto que o Poco F6 Pro, em desempenho, conseguiu passar de 1.500.000 pontos, chegando ali em mais ou menos 1.600.000 pontos, contra por volta de 1.400.000 a 1.500.000 do Poco F6 e 1.200.000 a 1.300.000 do Poco X6 Pro. O Poco X6 Pro utiliza o Dimensity 8300 Ultra, o Poco F6 utiliza o Snapdragon 8S Gen 3 e o Poco F6 Pro utiliza o Snapdragon 8 Gen 2. Então a diferença nem é tão grande assim, mas está a favor do Poco F6 Pro. Outro diferencial é que esse aparelho, mesmo na versão mais básica, com 256 GB, vem com 12 GB de RAM, enquanto que o Poco X6 Pro e o Poco F6 trazem 8 GB. Existem também versões do Poco F6 Pro com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento e até uma versão com 1 TB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. Então o Poco F6 Pro também consegue ir além nas opções, nas versões que ele oferece.
O Snapdragon 8 Gen 2 traz 8 núcleos, sendo um de altíssima performance da série Cortex X3, mais 2 CPUs de performance da série A715, mais 2 CPUs de performance da série A710, mais 3 núcleos de eficiência energética da série A510, com uma velocidade máxima de até 3,2 GHz. Vocês viram que a combinação aqui é bem diferente, né? Utiliza 4 tipos de núcleos diferentes aqui, é uma combinação bastante inusitada. E a GPU, como eu já falei para vocês, é a Adreno 740. A memória RAM é no padrão LPDDR5X, enquanto que o armazenamento utiliza o padrão UFS 4.0. Então, a Xiaomi utilizou aqui no Poco F6 Pro não só um chipset super poderoso, mas também utilizou memória RAM e armazenamento super rápidos. O terceiro motivo para você comprar o Poco F6 Pro está na sua tela, e aqui ela é superior ao Poco F6, ao contrário do que aconteceu em relação ao Poco X6 Pro e o Poco X6, que basicamente utilizam a mesma tela. Aqui no Poco F6 Pro não, temos um display superior, tanto em definição quanto em brilho. Na questão do tamanho, os dois são idênticos, traz uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com 68 bilhões de cores e taxa de atualização de 120 Hz. Mas enquanto que a tela do Poco F6 utiliza a resolução Full HD+, aqui temos o Quad HD+, 3200 por 1440 pixels. E outro destaque desse aparelho é o seu brilho, que pode chegar até 4000 nits. Para efeito de comparação, o Galaxy S24 Ultra utiliza um brilho de 2400 nits e o Poco F6 traz um brilho máximo de 2400 nits. Então elas até são semelhantes no tamanho, algumas especificações, mas o Poco F6 Pro vai além, trazendo a resolução Quad HD+, e um brilho muito mais alto, chegando até 4000 nits. É uma tela incrível, com bordas super finas e que garante uma qualidade de imagem excelente. É uma tela excelente para jogar. Unido aí ao hardware desse aparelho, com certeza o Poco F6 Pro é um excelente smartphone para jogos. O quarto motivo para você comprar esse aparelho está no seu carregador, e não é qualquer carregador não, ele traz um modelo de 120 watts já na caixa. Esse carregador consegue abastecer a bateria do Poco F6 Pro de 0 a 100% em apenas 19 minutos, e temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. Então bastam menos de 20 minutinhos para você conseguir abastecer completamente a bateria do seu Poco F6 Pro. E lembrando que os seus principais concorrentes da Poco, o Poco F6 vem com um carregador de 90 watts e o Poco X6 Pro traz um carregador de 68 watts na caixa. Então temos essa vantagem aqui para o Poco F6 Pro. Outro motivo para você comprar esse smartphone estão nos acessórios. Na caixa só ficou faltando o mesmo fone de ouvido, mas no resto aqui o aparelho está bem completo, trazendo o carregador de 120 watts que eu já falei para vocês, cabo USB tipo C, ferramentas de emoção do SIM card, os manuais, e ele também vem com uma capinha, né, para você proteger o aparelho, e ele também traz o diferencial de vir com uma película já pré-aplicada na tela. Apesar que um detalhe curioso que eu lembrei agora sobre o Poco F6 Pro é que ele vem com a tela com proteção Gorilla Glass 5. E enquanto que o Poco F6, que é um aparelho mais barato, vem com o Gorilla Glass Victus, vem com uma proteção mais atual e também mais resistente. Então um pouco estranho, né, o Poco F6 Pro vir com o Gorilla Glass 5 e não com o Gorilla Glass Victus, acaba sendo um pouco estranho, mas em todo caso os dois aparelhos também trazem uma película pré-aplicada para poder ajudar a proteger a tela. O sexto motivo para você comprar o Poco F6 Pro está na sua conectividade. O aparelho manda muito bem nesse quesito. Além de trazer sensor digitais na tela, ele vem com áudio estéreo, trazendo 2 alto-falantes, possui Bluetooth 5.3, vem com NFC, você pode utilizar o aparelho para fazer pagamentos via conexão sem fio, você pode fazer pagamentos por aproximação. Ele traz também um sensor infravermelho para você utilizar o aparelho como um controle remoto, você pode controlar TVs, DVDs, Blu-rays, ar-condicionado também. E outro detalhe legal é que ele traz suporte ao Wi-Fi 6 e também ao recém-lançado Wi-Fi 7. Então em conectividade ele acaba mandando muito bem. Sétimo motivo para você comprar esse aparelho está na sua interface. Ele já vem de fábrica com Android 14 e com a interface HyperOS, a nova interface da Xiaomi. Temos aqui vários recursos novos. A interface está muito rápida, muito fluida. Aliás, desempenho não é problema para esse aparelho, que já é esperado, porque temos realmente um hardware muito poderoso e pelo menos 12 GB de memória RAM. Mas o que eu gostei é que além da interface estar rápida e fluida, ela é extremamente suave e traz aqui alguns recursos novos, como um novo visual no painel de controle. Agora ele tem um visual diferenciado. Temos também uma nova barra lateral que te dá acesso a atalhos para aplicativos, e eles são abertos em janela flutuante. Você consegue agora ter mais de um aplicativo em janela flutuante simultaneamente. Antigamente, na interface MIUI, só era possível uma janela por vez. Nas últimas versões da MIUI já dava para utilizar pelo menos 2 janelas flutuantes, mas esse recurso foi melhorado agora no HyperOS. Além de você ter mais de uma janela flutuante, também é possível você acessar um atalho para poder jogar lá para a tela cheia, para poder minimizá-la. Então eu gostei bastante dessa nova interface. Ela não mudou tanto assim em relação à MIUI, mas traz aqui algumas novidades boas e eu gostei bastante da sua fluidez.
E por fim, temos o 8º motivo para você comprar o Poco F6 Pro. Esse aqui é o que mais impressiona. Eu até comentei a mesma coisa quando fiz o vídeo de motivos para comprar o Poco F6, que são as suas atualizações. Finalmente, a Xiaomi divulgou uma lista oficial de atualizações para os seus aparelhos e o Poco F6 Pro foi muito bem beneficiado aí com essas atualizações. O aparelho, como eu já falei para vocês, foi lançado com Android 14 e a Xiaomi garantiu 3 atualizações de Android para o aparelho. 3. Olha, ainda é menos do que a Samsung, mas já é um grande passo, né? A gente já ter uma política de atualizações oficial por parte da Xiaomi. Então ele será atualizado para o Android 15, 16 e vai até o Android 17. E serão 4 anos de atualizações de segurança. Então temos aqui uma política oficial de atualizações para o Poco F6 Pro. Outros aparelhos da Xiaomi também tiveram essa política de atualizações divulgada, mas focando aqui no Poco F6 Pro, é bom saber que o aparelho vai receber um bom suporte, com 3 atualizações será atualizado para até o Android 17. Bom, e agora chegou a hora de falar dos pontos negativos do Poco F6 Pro. E olha, basicamente são os mesmos pontos negativos do Poco F6, mas aqui no Poco F6 Pro acaba influenciando mais, porque temos um smartphone que é mais poderoso e também mais caro. Então aqui esses pontos negativos acabam refletindo de uma forma ainda mais negativa. O primeiro deles é a falta de carregamento sem fio. É muito comum, a grande maioria dos smartphones na faixa de preço do Poco F6 Pro já trazem carregamento sem fio, mesmo contando aí com um carregador bastante rápido na caixa, com potência de 120 watts, o que é muito legal. Acaba sendo um ponto negativo o aparelho não trazer suporte a carregamento sem fio, que é um recurso bastante interessante, bastante útil, muito bom quando você está trabalhando, já deixa ele na base lá carregando, sem precisar conectar o cabo USB. E para o aparelho que tem um preço mais elevado, como é o caso do Poco F6 Pro, eu acredito que ele deveria vir com esse recurso. Segundo motivo para você não comprar esse aparelho está na falta de proteção contra água e poeira. Ele até traz a proteção IP54, proteção contra respingos, contra suor, mas ele não tem proteção contra mergulhos. E nessa faixa de preço, o que a gente mais tem são concorrentes que trazem esse tipo de recurso. Os aparelhos da Samsung, os aparelhos da Motorola também, toda a família Edge, desde da família 40, passando pela 50, traz proteção contra água e poeira, e aqui no Poco F6 Pro, que é um aparelho que até traz um preço mais elevado, ele não conta com esse recurso. Acaba sendo um ponto negativo e algo que a Xiaomi precisaria revisar para deixar seus smartphones mais competitivos. Pelo menos a família Poco F deveria trazer por padrão já a proteção contra água e poeira. Infelizmente o Poco F6 Pro, apesar de ter um preço mais elevado, não traz a proteção contra água e poeira. Próximo motivo para você não comprar esse aparelho estão nas suas câmeras, e aqui é o mesmo discurso do Poco F6. As câmeras do Poco F6 Pro são muito boas. Tecnicamente são ótimos sensores, ele vem com 3 câmeras traseiras, né, com o sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.6, lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Curiosamente, a câmera frontal tem uma resolução menor do que a do Poco F6. Poco F6 vem com 20 megapixels, Poco F6 Pro traz 16 megapixels, mas a qualidade acaba sendo muito boa. São ótimas câmeras, vão entregar um bom resultado, mas quando a gente compara diretamente com os concorrentes, o Poco F6 Pro acaba ficando um pouquinho atrás. Nem tanto em fotos, mas em vídeos essa diferença já é bem mais gritante. Gravações à noite com a lente ultra-wide acabam decepcionando um pouquinho, exibindo pouca luz, poucos detalhes também, mas mesmo com a câmera principal a gente tem um bom resultado, mas ele acaba ficando abaixo dos concorrentes. Tem essa questão da qualidade de fotos e vídeos, mas também tem a questão dos recursos. Somente a câmera principal consegue gravar em 4K. A lente ultra-wide filma no máximo em Full HD a 30 quadros e a câmera frontal filma em Full HD a 30 e 60 quadros. Pelo menos o Poco F6 Pro consegue gravar em HDR com a câmera principal. Ele traz esse recurso para fazer vídeos em HDR. Aliás, a câmera frontal também conta com esse recurso. A câmera frontal e câmera traseira conseguem gravar em HDR, conseguindo capturar mais detalhes, mais cores, melhor contraste. Vem com esse recurso que é legal, mas infelizmente eu acho que a lente ultra-wide gravar em Full HD em um aparelho tão poderoso quanto o Poco F6 Pro acaba sendo aí um grande pecado. E por fim temos a questão do preço. Foi algo que eu critiquei no Poco F6 e aqui acaba sendo ainda mais crítico no Poco F6 Pro. Acontece que o Poco F6 Pro é um aparelho com preço bastante elevado. Atualmente ele pode ser encontrado
por a partir de R$ 3.350, na versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, e pode passar um pouquinho aí dos R$ 4.000 na versão com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Enquanto que o Poco F6, que tem um hardware um pouquinho menos potente, um acabamento um pouquinho mais simples, um carregador também uma potência um pouquinho menor, mesmo com poucas diferenças, ele acaba sendo bem mais barato, começando ali na faixa dos R$ 2.400, R$ 2.450. E o Poco X6 Pro, que também é menos poderoso do que o Poco F6 e o Poco F6 Pro, acaba sendo muito mais barato, saindo por a partir de R$ 1.900, R$ 1.950, ou seja, abaixo dos R$ 2.000. Então, dependendo da versão do Poco F6 Pro que você comprar, dá para comprar até 2 Poco X6 Pro. Olha que coisa, tá certo que o Poco F6 Pro nessa versão, que custa mais de R$ 4.000, traz 1 TB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. É a versão mais poderosa. Mas até a versão mais básica acaba trazendo um preço mais elevado, custando a partir de R$ 3.350. Sim, ele é mais poderoso, tem um acabamento mais premium, um carregador mais potente na caixa, então ele tem sim seus diferenciais, mas eu não sei se justifica essa diferença de preços. Tanto que vocês viram que o Poco F6 já tem uma pontuação no Antutu próximo ao Poco F6 Pro. E no dia a dia vocês não vão perceber diferenças de performance entre os dois aparelhos. Os dois vão entregar basicamente a mesma performance, somente em benchmarks a gente consegue mensurar melhor essa diferença. No Poco F6 Pro você vai ganhar o carregador de 120 watts, vai ganhar um design mais premium e uma tela com resolução Quad HD+, basicamente é só isso. Então hoje eu acho que para quem já está procurando mais performance, o Poco F6 já vai atender muito bem. E talvez até o Poco X6 Pro acabe sendo uma melhor opção, porque ele vem com um desempenho um pouco menor em relação ao Poco F6 e Poco F6 Pro, mas vem com excelente custo-benefício e já vai entregar a performance que você precisa. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comente aí qual desses 3 aparelhos você acha que traz o melhor custo-benefício, Poco X6 Pro, Poco F6 ou Poco F6 Pro. Então vamos continuar esse bate-papo aqui nos comentários e não esquece também de deixar o like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!